A noite cai sobre a cidade como um manto de escuridão impenetrável. As ruas, antes agitadas, agora estão desertas, e um silêncio sepulcral domina a paisagem urbana. No coração deste cenário sombrio, ergue-se o Hospital Central, um edifício imponente cuja fachada austera esconde segredos perturbadores em suas entranhas. Os corredores do hospital, normalmente um labirinto de atividade frenética, estão estranhamente quietos. O ar está carregado com uma mistura de antisséptico e algo mais sinistro, um odor quase imperceptível de decadência e morte. As luzes fluorescentes piscam ocasionalmente, lançando sombras grotescas nas paredes brancas e estéreis. No subsolo do hospital, isolado do mundo exterior, encontra-se o necrotério. É um lugar onde a vida e a morte se encontram em um abraço frio e metálico. O zumbido baixo e constante dos refrigeradores quebra o silêncio opressivo, como se fosse o último suspiro dos que ali repousam. Nesta noite fatídica, o necrotério abriga um hóspede incomum. O corpo de Anna Fritz, uma atriz internacionalmente aclamada, cuja beleza e talento haviam encantado milhões. Sua morte súbita e inexplicável chocou o mundo, deixando fãs em luto e a mídia em frenesi. Agora, seu corpo jaz sobre uma mesa de autópsia fria, coberto apenas por um lençol branco que delineia suavemente suas curvas. A pele de Anna, outrora radiante, agora tem a palidez da morte. Seus lábios, que costumavam sorrir para as câmeras, estão selados em um silêncio eterno. Seus olhos, antes cheios de vida e expressão, estão fechados, como se ela estivesse apenas dormindo, uma bela adormecida em um conto de fadas macabro. É neste cenário que 3 jovens se aventuram nas profundezas do hospital. Paulo, um enfermeiro do turno da noite, lidera o grupo. Seu rosto, normalmente amigável, está tenso com uma mistura de excitação e apreensão. Seus amigos, Ivan e Javi, o seguem de perto, seus olhos arregalados de medo e curiosidade mórbida. Os passos dos 3 ecoam pelos corredores vazios, cada som amplificado pelo silêncio opressivo. Eles se movem como sombras, conscientes de que sua presença ali é uma violação não apenas das regras do hospital, mas também de um tabu moral profundamente enraizado. À medida que se aproximam do necrotério, a tensão cresce. O ar fica mais frio, mais denso, como se estivesse carregado com as almas inquietas dos mortos. Paulo hesita por um momento antes de inserir o código de acesso no painel ao lado da porta. Os dígitos brilham em verde, um contraste surreal com a escuridão ao redor. A porta se abre com um sibilo pneumático, revelando o interior do necrotério. O cheiro de formol e outros produtos químicos os atinge como uma onda, fazendo-os recuar instintivamente. As luzes fluorescentes piscam a vida, revelando fileiras de gavetas metálicas nas paredes, cada uma contendo um corpo, uma história interrompida. No centro da sala, sob uma luz mais intensa, está a mesa onde repousa Anna Fritz. Os 3 jovens se aproximam lentamente, seus corações batendo furiosamente em seus peitos. Paulo estende a mão trêmula em direção ao lençol que cobre o corpo da atriz. Neste momento, suspenso entre a decisão e a ação, o ar parece congelar. O zumbido dos refrigeradores se intensifica, como se fosse um aviso. Uma sensação de presságio paira sobre eles, a certeza de que, uma vez que aquele lençol seja removido, nada mais será o mesmo. Poucos sabem eles que estão prestes a cruzar uma linha da qual não há retorno. A noite ainda é jovem, e os horrores que os aguardam vão além de seus pesadelos mais sombrios. O cadáver de Anna Fritz guarda segredos que desafiarão não apenas suas sanidades, mas também a própria natureza da realidade e da moralidade. A escuridão que habita nos corações humanos está prestes a ser revelada, e o preço a ser pago será além da compreensão. O lençol desliza suavemente sobre o corpo de Anna Fritz, revelando gradualmente sua forma inerte. Paulo, com dedos trêmulos, completa o gesto, expondo completamente o cadáver da atriz. O silêncio no necrotério é quebrado apenas pela respiração pesada dos 3 jovens. Anna jaz ali, uma visão de beleza etérea e mórbida. Sua pele, agora com um tom azulado pálido, ainda mantém vestígios de sua famosa perfeição. Seus cabelos escuros emolduram um rosto que parece dormir profundamente, alheio ao mundo ao seu redor. Ivan é o primeiro a quebrar o silêncio. Ela é linda, sussurra, sua voz uma mistura de admiração e horror. Javi, por sua vez, permanece mudo, seus olhos fixos no corpo imóvel, uma expressão indecifrável em seu rosto. Paulo, exercendo sua familiaridade profissional, começa a explicar os procedimentos post-mortem realizados. Sua voz, normalmente firme, treme ligeiramente enquanto detalha o processo de preservação do corpo. As palavras clínicas contrastam grotescamente com a cena diante deles. À medida que os minutos passam, uma mudança sutil ocorre na atmosfera. A reverência inicial dá lugar a algo mais sombrio, mais perigoso. Os olhares dos jovens começam a mudar, percorrendo o corpo de Anna de uma maneira que ultrapassa a mera curiosidade. É Ivan quem primeiro verbaliza o impensável. E se,
Ele começa, hesitante, antes de sugerir um ato tão horrendo que faz Paulo recuar em choque. Javi, até então silencioso, mostra um interesse perturbador na ideia. O ar no necrotério parece ficar mais denso, carregado com o peso da decisão iminente. Paulo, dividido entre o horror moral e uma curiosidade doentia, tenta argumentar contra a proposta. Mas suas palavras são fracas, mesmo para seus próprios ouvidos. A discussão que se segue é um sussurro febril, pontuado por olhares nervosos para a porta trancada. Razão e moralidade lutam contra desejos obscuros há muito reprimidos. Cada um dos jovens enfrenta seus próprios demônios internos, a presença do corpo de Ana agindo como um catalisador para seus impulsos mais sombrios. Finalmente, uma decisão é tomada. O ar parece vibrar com a energia da transgressão iminente. Paulo, relutante mas incapaz de resistir à pressão dos amigos e de seus próprios desejos reprimidos, começa a preparar o corpo. O som de zíperes sendo abertos ecoa no silêncio sepulcral. Há um momento de hesitação final, uma última chance de recuar do abismo. Mas o momento passa, e os três jovens se entregam aos seus impulsos mais baixos. O que se segue é uma cena de depravação indescritível. O corpo inerte de Ana se torna o receptáculo de suas fantasias mais obscuras. O necrotério, antes um lugar de respeito pelos mortos, transforma-se no palco de um ato de profanação impensável. Mas enquanto eles se perdem em seu frenesi, algo imperceptível muda. Um tremor quase invisível percorre o corpo de Ana. Seus dedos, antes imóveis, contraem-se levemente. Uma respiração suave, quase inaudível, escapa de seus lábios. Os jovens, cegos por sua luxúria e depravação, não percebem os sinais sutis. Não notam que o impossível está prestes a acontecer. Ana Frites, declarada morta e fria na mesa de autópsia, está lentamente despertando para um pesadelo além de qualquer compreensão. A noite, já manchada por um crime hediondo, está prestes a se transformar em algo ainda mais terrível. O verdadeiro horror está apenas começando, e as consequências de suas ações irão persegui-los de maneiras que eles jamais poderiam imaginar. O ar no necrotério está carregado com o cheiro acre do suor e do medo, misturado ao odor metálico característico do local. Os sons ofegantes dos três jovens ecoam pelas paredes frias, enquanto eles continuam seu ato hediondo. Estão tão absortos em sua depravação que não percebem as mudanças sutis ocorrendo no corpo de Ana Frites. É Paulo quem primeiro nota algo errado. Um movimento quase imperceptível sob suas mãos o faz congelar. Seus olhos, arregalados de pavor, fixam-se no rosto de Ana. Por um momento, ele duvida de seus sentidos, achando que o estresse e a culpa estão causando alucinações. Mas então, acontece. Os olhos de Ana se abrem de repente, suas pupilas dilatadas de terror e confusão. Um grito silencioso escapa de seus lábios, mais um suspiro do que um som, mas é suficiente para paralisar os três rapazes. O caos explode no necrotério. Ivan tropeça para trás, derrubando uma bandeja de instrumentos que cai no chão com um estrondo ensurdecedor. Javi, em pânico, começa a balbuciar incoerentemente, suas palavras uma mistura de negação e horror. Ana, ainda fraca e desorientada, tenta se mover. Seus membros, rígidos pelo rigor mortis parcial, respondem lentamente. Ela tenta falar, mas sua garganta, seca e irritada pelos tubos da autópsia, produz apenas sons roucos e agonizantes. Paulo, o primeiro a recuperar alguma compostura, age por instinto. Ele tenta acalmar Ana, suas mãos tremendo enquanto busca cobri-la com o lençol. Suas palavras de conforto são vazias e hipócritas, mesmo para seus próprios ouvidos. A realidade da situação começa a se estabelecer. Ana Frites, declarada morta, vítima de seus atos depravados, está viva. O horror de sua ação se multiplica exponencialmente. Não foi apenas uma profanação de um cadáver, mas um ato de violência contra uma pessoa viva, inconsciente e indefesa. O pânico toma conta do grupo. Ivan, o mais volátil dos três, começa a gritar sobre a necessidade de resolver a situação. Suas palavras carregadas de ameaça pairam no ar, deixando claro que ele considera silenciar Ana permanentemente. Javi, aparentemente o mais calmo, sugere em um tom frio e calculista que eles poderiam simplesmente fingir que nada aconteceu. Afinal, quem acreditaria em uma mulher que voltou dos mortos? Paulo, dilacerado entre o dever profissional e o instinto de autopreservação, tenta argumentar pela necessidade de buscar ajuda médica. Mas suas palavras são fracas diante do olhar acusador e aterrorizado de Ana. Enquanto os três discutem freneticamente, Ana luta para recuperar o controle de seu corpo. Cada movimento é uma agonia, cada respiração uma luta. Sua mente, ainda nebulosa, começa a processar os fragmentos do que aconteceu. O horror da realização a atinge em ondas, cada uma mais devastadora que a anterior. A tensão no necrotério atinge níveis insuportáveis. O medo da descoberta, a culpa esmagadora e o instinto de sobrevivência colidem em um turbilhão de emoções.
Decisões tomadas neste momento irão selar o destino de todos os envolvidos. Subitamente, passos ecoam no corredor externo. Alguém está se aproximando do necrotério. O pânico nos olhos dos 3 homens se intensifica. Ana, percebendo uma chance de salvação, tenta gritar, mas Paulo, agindo por reflexo, cobre sua boca com a mão. Os passos se aproximam. A maçaneta da porta começa a girar. O tempo parece congelar enquanto os 4 ocupantes do necrotério encaram a porta com terror. O que acontecerá a seguir irá determinar se esta noite terminará em redenção ou em uma espiral ainda mais profunda de horror e desespero. A maçaneta gira lentamente, o rangido do metal ecoando no silêncio tenso do necrotério. Os 3 jovens ficam paralisados, suas mentes em pânico buscando desesperadamente uma saída. Ana, ainda fraca mas cada vez mais consciente, luta silenciosamente contra a mão de Paulo que cobre sua boca. A porta se abre, revelando um segurança noturno do hospital. Seu olhar sonolento rapidamente se transforma em confusão e então em choque ao absorver a cena diante dele. Por um momento, ninguém se move, como se o tempo tivesse congelado neste tablial grotesco. É Ivan quem quebra o impasse. Com um grito animalesco, ele se lança contra o segurança, derrubando-o no chão. O som da luta preenche o ar, pontuado pelos gritos abafados de Ana e os xingamentos assustados de Javi. Paulo, dividido entre o desejo de fugir e o instinto de ajudar, hesita por um momento crucial antes de se juntar à briga. O necrotério, antes um santuário de silêncio, agora é uma cacofonia de violência e desespero. No meio do caos, Ana consegue se libertar. Ela rola da mesa de autópsia, caindo no chão frio com um baque surdo. A dor percorre seu corpo ainda rígido, mas o instinto de sobrevivência a impulsiona. Ela começa a se arrastar em direção à porta, cada movimento uma agonia. O segurança, superado em número, luta valentemente. Ele consegue acertar Ivan com um soco poderoso, enviando o cambaleante contra uma parede. Mas Javi, movido pelo pânico, agarra um instrumento cirúrgico da bandeja caída e, com um grito de desespero, o crava nas costas do segurança. O silêncio que se segue é ensurdecedor. O segurança cai, seu sangue se espalhando pelo chão em um padrão macabro. Os 3 jovens encaram a cena, suas respirações pesadas o único som no recinto. Ana, aproveitando a distração, consegue chegar à porta. Seus dedos trêmulos agarram a borda, usando-a como apoio para se levantar. Ela olha de volta para a cena de carnificina, seus olhos encontrando os de Paulo. Por um momento, algo passa entre eles, uma mistura de súplica, acusação e uma compreensão horrível do que está em jogo. Paulo dá um passo em sua direção, sua expressão uma máscara de culpa e conflito. Com um rugido de raiva e medo, ele se lança em direção a Ana. Ela grita, o som rasgando sua garganta ressecada, e se lança para o corredor. O que se segue é uma perseguição frenética pelos corredores escuros do hospital. Ana, impulsionada pelo terror puro, ignora a dor e a fraqueza de seu corpo. Seus pés descalços batem contra o chão frio, deixando um rastro macabro de líquidos da autópsia. Ivan a persegue como um animal enlouquecido, seus olhos vidrados de pânico e determinação assassina. Atrás dele, Paulo e Javi seguem, gritando em um misto de aviso e súplica. Os corredores vazios do hospital se tornam um labirinto de terror. Cada esquina, cada porta fechada, poderia significar salvação ou armadilha para Ana. Ela corre cegamente, seu coração batendo tão forte que parece que vai explodir em seu peito recém-reanimado. As luzes fluorescentes piscam sobre eles, criando uma cena surreal e estroboscópica. O som de seus passos e gritos ecoa pelas paredes, uma sinfonia de horror que quebra o silêncio noturno do hospital. Ana vira uma esquina e se depara com uma escada de emergência. Sem hesitar, ela começa a subir, seus músculos gritando em protesto. Ivan está logo atrás, sua mão quase alcançando seu tornozelo. Eles emergem no telhado do hospital, o ar frio da noite atingindo-os como um tapa. Ivan, Paulo e Javi param, ofegantes, formando um semicírculo ao seu redor. O vento uiva ao redor deles, agitando o fino avental de hospital que mal cobre o corpo de Ana. Neste momento de confronto final, o destino de todos pende por um fio. As escolhas feitas nos próximos momentos determinarão quem sobreviverá a esta noite de horror, e a que custo. A redenção, a vingança e o desespero colidem no telhado do hospital, com a cidade adormecida como testemunha silenciosa abaixo. O vento uiva ao redor deles no telhado do hospital, carregando o cheiro da noite e o peso de suas ações. Ana, tremendo de frio e medo, permanece na borda, seu corpo frágil balançando perigosamente. Seus olhos, antes vazios na mesa de autópsia, agora brilham com uma mistura de terror e determinação feroz. Ivan, o mais próximo dela, avança lentamente, suas mãos estendidas em um gesto que poderia ser tanto de súplica quanto de ameaça. Ana, ele diz, sua voz rouca de exaustão e pânico, você precisa entender, nós não tínhamos escolha. Paulo,
Seu rosto uma máscara de culpa e conflito, tenta intervir. Isso já foi longe demais. Precisamos. Mas suas palavras são cortadas por um grito agudo de Javi. Olhem! Javi aponta para o horizonte, onde as luzes de sirenes começam a piscar na distância. O som de sirenes, ainda distante mas se aproximando rapidamente, corta o ar da noite. O pânico toma conta do grupo. Ivan, com os olhos arregalados de desespero, faz um movimento brusco em direção a Ana. Não podemos deixá-la falar. Ele grita. Neste momento crucial, Ana toma sua decisão. Com um grito que parece carregar todo o horror e a injustiça da noite, ela se joga para trás, seu corpo arqueando no ar noturno. Paulo, movido por um impulso que ele mesmo não entende, se lança para frente, suas mãos agarrando o braço de Ana no último segundo. Por um momento, eles ficam suspensos entre o céu e a terra, um tablial grotesco de redenção e condenação. Com um esforço sobre-humano, Paulo puxa Ana de volta para o telhado. Eles caem juntos, ofegantes e trêmulos. Ivan e Javi ficam paralisados, incapazes de processar a rápida sucessão de eventos. As sirenes estão mais próximas agora. Luzes de lanternas começam a piscar nos andares inferiores do hospital. Vozes de comando ecoam pelos corredores. Acabou, Paulo diz, sua voz quebrada mas firme. Ele se levanta lentamente, colocando-se entre Ana e seus amigos. Chega de mentiras, chega de violência. Vamos enfrentar as consequências. Mas Javi, finalmente quebrando seu silêncio atordoado, o segura. Ele está certo, Javi murmura. Não há mais saída. Enquanto as portas do telhado se abrem violentamente, revelando uma equipe de policiais e médicos, os 4 protagonistas desta noite de horror permanecem imóveis. Ana, ainda no chão, olha para Paulo com uma expressão indescritível, uma mistura de gratidão, confusão e um horror que nunca a deixará completamente. As próximas horas passam em um borrão de luzes, sirenes e vozes autoritárias. Depoimentos são tomados, evidências são coletadas. A história de Ana Frites, a atriz que voltou dos mortos, rapidamente se espalha, desafiando a compreensão médica e capturando a imaginação do público. Para Paulo, Ivan e Javi, o amanhecer traz não apenas a luz do dia, mas o peso esmagador de suas ações. Enquanto são levados pela polícia, cada um deles enfrenta o longo e sombrio caminho da justiça e da possível redenção. Ana Frites, por sua vez, enfrenta uma jornada diferente. Sobrevivente de um pesadelo inimaginável, ela agora deve navegar por um mundo que a declarou morta, carregando consigo as cicatrizes visíveis e invisíveis daquela noite terrível. À medida que o sol nasce sobre a cidade, lançando uma luz dourada sobre o hospital, os eventos da noite parecem quase um pesadelo distante. Mas para aqueles envolvidos, as consequências de suas ações continuarão a ecoar por muito tempo, um lembrete sombrio dos horrores que podem surgir das profundezas da alma humana. O caso do cadáver de Ana Frites permanecerá para sempre como um conto de advertência, um testamento perturbador sobre os limites da moralidade, a fragilidade da vida e o poder assustador das escolhas que fazemos nas horas mais sombrias. Se esse conto gelou sua espinha, deixe seu like, compartilhe com quem também ama uma boa história de terror e não se esqueça de se inscrever no canal para mais pesadelos em forma de narrativa.